Senhoras e senhores vereadores, concedo a palavra ao secretário de Educação, Alessio Costa Lima. Lembrando ao senhor secretário que nós iremos conceder o mesmo tempo que é concedido aos vereadores, 20 minutos, e em seguida a gente abre para que os vereadores possam fazer os questionamentos que assim desejar. Com a palavra, o secretário Alessio. Bom dia, caro presidente da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte, Luciedo, vereador Luciedo. Bom dia a todos os vereadores que se encontram aqui presentes, Chicão, Lindalvo, João Viana, Marco Aurélio, Paulo Maciel, né? E a todos que estão aqui no plenário também, meu bom dia. E bom dia a toda a população do nosso município, nosso querido Tabuleiro do Norte, né? Eu venho aqui hoje, Luciedo, me inscrevi na Câmara, pedi um momento para estar aqui com vocês, nessa Casa do Povo, né, assim, porque assim, a gente tem sido perguntado por algumas pessoas na rua, quando passa em frente ao prédio da escola Antônio Alves, né, se espanta, toma aquele susto quando vê aquela área que foi aberta lá, né, e algumas pessoas ficam, o que foi, a escola caiu, né, precisou demolir alguma coisa, ou por que demoliram, o que vai ser construído, então as pessoas ficam assim, curiosas para saber, né, assim. Quem é da comunidade escolar, que está ali vivendo o dia a dia da escola, eles estão sabendo que todo o processo, estão participando de todo o processo que está acontecendo. Agora, de fato, a grande população não está. Então, eu venho aqui hoje justamente para informar a todos os tabuleirenses, né, assim, e aproveitar esse espaço aqui da Câmara, justamente porque é um programa que é bastante ouvido pela nossa população, as sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, e chegar assim, a todos os tabuleirenses e informar, né, assim, o que será construído ali, né? Ali foi primeiro que é uma grande conquista para o nosso município Tabuleiro do Norte, né? Assim, diferente do que foi colocado agora pelo vereador Edcélio, né? Aquele terreno, para mim, ao ver aquele terreno, quando eu passei em frente, que eu acompanhei a demolição, né, me traz uma enorme alegria, né? Saber que ali vai ser construída uma grande edificação que vai beneficiar todos os alunos daquela escola, né? E atender um grande anseio e pedido da comunidade estudantil, dos alunos que estudam ali e dos professores também, né? E assim, porque nós conseguimos, graças a Deus, nessa questão autorização de uma quadra coberta oficial, né? E atendendo aqui ao pedido do vereador Naurides, né, assim, uma quadra oficial padrão MEC, ela necessita de uma área de 42 metros por 32 metros de largura, né? E nesse terreno é implantado uma quadra com área coberta de 980 metros, 40 centímetros coberto. Essa é a área coberta, quase 1.000 metros coberto, né? E aquela área ali, ela dispõe desse terreno. Então, qualquer pessoa pode ir lá medir. Se você medir de ponta a ponta, tem mais do que 44 e mais do que 32 na largura. Então, ela comporta, graças a Deus, ela foi suficiente para comportar essa nossa grande conquista para o município, né? E aí, assim, por que eu digo grande conquista? Porque aquela obra é uma obra do valor de R$ 509.978 Então, é uma grande obra, toda com dinheiro 100% federal, né, uma obra com recurso exclusivamente federal, que a gente conseguiu junto ao Ministério da Educação. E aí a gente vem assim dizer para a população como que a gente conseguiu essa conquista, né? Primeiro, essa conquista ela nasce da comunidade, né? É um grande desejo dos alunos que estudam naquela escola. O ano passado nós tínhamos quase 800 alunos estudando naquela escola. E lá a gente, de fato, aquelas crianças não têm espaço para recreação. Elas são presas naquela sala de aula, quando soltam para o recreio, só tem aquele pequeno pátio coberto. Como o próprio vereador colocou, no passado a gente tinha uma quadra, mas por uma necessidade do momento, né, na gestão do Ednardo, ele teve a necessidade de ampliar salas, porque naquele momento a gente ampliou a matrícula, cresceu muito com a universalização do ensino fundamental e se fez naquele momento a necessidade daquela sala. Então, assim, a escola perdeu por um longo tempo, né, assim, o espaço que era destinado à prática de esporte e de educação física, né. E segundo, mérito nosso também da equipe da Secretaria de Educação do município, juntamente com a escola, quando elaboramos o projeto, né, se incluímos nas demandas do PAR 2012 a 2014, né, o pedido da comunidade escolar, da construção de uma quadra, né, fizemos todo o trabalho de elaboração do projeto, estudo de demanda, plantas, planilhas orçamentárias, relatório fotográfico,
tudo comprovando que daria para se construir uma quadra naquela escola, e alimentamos tudo isso no PAR, que é o Programa de Ações Articulado do Governo Federal. Então, assim, foi uma obra conquistada pelo esforço nosso, que não teve interveniência de nenhuma autoridade política ou qualquer outra autoridade local. Foi uma obra que conseguiu, com critérios técnicos, aprovado pelo Ministério da Educação, mediante critérios técnicos. Então, é um esforço nosso, quando eu digo nós que fazemos a Secretaria da Educação do município, junto com a comunidade escolar Antônio Alves Maia. Depois que a gente caminhou todo esse pedido, né, para o governo federal, mandamos tudo aí, contamos com o apoio importante do Roger Freire, que é o engenheiro responsável pela secretaria, que é responsável por essa parte de elaboração de projetos, né, e ele fez toda a parte de arquitetura, toda a parte de engenharia, e apresentamos ao Ministério da Educação. No primeiro momento, a obra foi rejeitada, né? O processo entrou em diligência, e justamente o motivo que a obra foi rejeitada é porque eles verificaram que o terreno não daria para construir se fosse mantido aquele alinhamento como estava hoje, né? Então, o Roger fez um novo projeto, né, um novo estudo, uma nova planta de localização, e voltando à escola para o alinhamento inicial, a parede do muro para quando era no começo, porque aquela parede hoje em frente ao Antônio Alves, ela não é histórica, aquela parede foi demolida na gestão do Dr. Maiar, quando era prefeito, foi recuado para fazer aquele estacionamento, então aquela parede ali não é original também, né? Então, assim, se voltar a parede para o elemento original da rua, para a calçada normal, seria suficiente para comportar a quadra, que faltava poucos metros para atingir essa área de 44 metros, né? E aí a gente apresentou a proposta de alinhamento ao governo federal, apresentamos o segundo projeto de locação da obra, né, e mandamos. Passou-se algum tempo, a equipe do Ministério da Educação, a equipe de engenharia, analisou novamente o projeto, e eles acompanham tudo via satélite, então não tem como fraudar a informação, porque eles veem lá de Brasília mesmo, eles veem fotográfica por satélite, mede o terreno, vê o tanto que a gente estava propondo, avançar, recuar, vê alinhamento da rua, vê calçada, então tudo isso é visualizado pela equipe do Ministério. Então veio a segunda diligência. Eles atestando que, de fato, se alinhasse a escola para o alinhamento inicial, caberia a quadra, né, mas precisaria de três coisas. Né, entrou a segunda diligência na obra, né, que era um documento do Conselho Escolar, né, solicitando e autorizando aquela demolição de alguns espaços para a construção da quadra, para a aquisição de um novo espaço na escola, né, em respeito à comunidade escolar e ouvindo a comunidade escolar, né, e um documento do prefeito, um termo de responsabilidade do prefeito, se responsabilizando pela demolição daquelas áreas que estavam construídas, que precisariam ser demolidas, e remoção de terra, e se comprometendo a entregar o terreno terraplanado, sem nenhum recurso do governo federal. Então, o prefeito tinha que assinar um documento com esse compromisso. E o terceiro documento seria um parecer técnico do secretário de Educação, justificando por que deveria ser construída uma quadra coberta naquela escola. Então, assim, respondendo à segunda diligência, né, antes dessa obra ser aprovada, a gente preparou esses três documentos. Então, eu trouxe até aqui, desculpa um pouquinho, que eu cheguei um pouquinho atrasado, que eu passei na escola, para pegar a cópia da ata, que foi feita com a comunidade escolar, para mostrar que essa é uma obra que vem sendo construída gradativamente, né, com o apoio da escola. Então, no dia 11 de novembro de 2013, foi feita uma reunião com todo o conselho escolar, com todos os professores da escola, pais e funcionários da escola, para deliberar se realmente a escola tinha apresentado o pedido de construção de uma quadra, né, e se realmente elas estavam de acordo que fosse demolido aqueles espaços para construir a quadra, né. E em reunião com todos os presentes, tiveram presentes 55 pessoas que assinaram aqui, portanto, todos os professores da escola estavam presentes, mais alguns pais, né, e todos os funcionários, e foi assinado por 55 participantes dessa reunião, que eu também estive presente, né. E nessa reunião eles concluem, para não ler aqui toda a ata, né, no finalzinho colocada, foi reiterado por unanimidade o pedido de construção da referida quadra coberta para nossas escolas, né? Então, essa aqui foi uma deliberação da escola, e durante a ata ele explica quais motivos que a escola quer uma quadra coberta, motivos muito justos, né? Então, a gente fez essa reunião com a comunidade, fez essa ata, né? Enviamos essa ata para o Ministério, juntamente com um documento assinado por Marconi, um termo de responsabilidade se comprometendo, e um documento técnico que eu fiz para apresentar ao Ministério, que foi talvez o maior motivo de convencer o Ministério a aprovar a obra, né? E a gente
ter essa grande conquista. E esse documento eu gostaria de ler na íntegra, porque ele responde a questões levantadas pelo vereador, né, por mais que a gente seja solidário a questões de sentimentalismo, né. Dia 22 de novembro de 2013, né, eu mandei um documento para o senhor Tiago Leopoldo Randuns, que é o coordenador de infraestrutura educacional do Ministério. E eu colocava assim: em atendimento à diligência referente à solicitação de uma construção de uma quadra coberta do PAC, Programa de Ações Articuladas, na escola Antônio Alves Maia, município de Tabuleiro do Norte, venho expor e requerer, né? E junto com esse meu ofício, eu apresentei essa documentação que eu falei anteriormente para vocês. A escola Antônio Alves é a mais antiga escola da rede municipal de ensino Tabuleiro do Norte, com atendimento a uma matrícula de 728 alunos no ano de 2013. B. Ao longo dos anos foram sendo construídas nessa unidade escolar, inclusive aquelas salas foram ampliadas, eu fui aluno daquela escola, elas não existiam na planta original. Foi dona Raimunda, com esforço pessoal, enquanto era diretora, que eu era aluno da escola, cada ano ela construía uma sala nova. Então aquela escola, a parte que foi demolida, não representa parte patrimônio histórico, que já nasceu com o prédio. Então, ao longo dos anos foram sendo construídas nessa unidade de ensino, sala de aulas e outras dependências de forma indevidas e não planejada, comprometendo inclusive o espaço onde antes funcionava a quadra esportiva da escola. Que também, enquanto aluno, eu usufruí, estudei na escola Avelino Magalhães, que era Avelino Magalhães, quando tinha uma quadra naquela escola. Fazia educação física naquela quadra, o professor Antônio Nilson era o nosso professor de educação física. Alguns desses ambientes foram construídos colado ao muro da escola, sem os recursos necessários, conforme técnicas de engenharia, portanto, sem espaço para janelas, com bobós ou outra forma de circulação de ar e iluminação natural. Atualmente, é a única escola pública da sede do município que não dispõe de quadra esportiva necessária à prática das atividades esportivas e ou recreativas da escola, porque a SENEC tem quadra, a SENEC é da comunidade, tem a Nossa Senhora de Fátima, tem quadra, a Avelino Magalhães tem quadra, né? E a nossa escola municipal ela não tem quadra. Por não dispor de uma quadra esportiva para o desenvolvimento das atividades físicas de seus alunos, a referida escola vem infringindo uma determinação do Conselho Estadual de Educação, CEE, que exige como condição para a autorização do funcionamento e reconhecimento da escola a existência de uma quadra esportiva escolar, né? Então, assim, todo ano é um problema quando a gente vai credenciar a escola, porque o conselho exige que a escola tenha quadra. Quando ela não tem quadra, ela tem que ter uma declaração de convênio que os alunos fazem educação física no outro espaço, dentro de uma quadra coberta. Então, assim, é um pouco burlar a legislação. O conselho exige uma coisa para a gente conseguir oficializar a escola, a gente diz que usa a quadra não sei da onde, que leva os meninos não sei para onde. Então é uma situação que não é verídica, né? É uma situação para você, que você burla a legislação e que não é legal, né? Por conseguinte, a referida escola fez opção, conforme a ata de a reunião do Conselho Escolar, pela demolição de alguns espaços existentes e que atualmente são desnecessários, em favor de uma área necessária para a construção da quadra coberta prevista na demanda do PAC aprovada do município de Tabuleiro do Norte. Convém observar, letra G, que a escola ainda permanecerá com um conjunto de 10 salas de aulas suficiente para o atendimento de sua demanda dos alunos no ano 2004. E registre-se aqui que no ano 2015, essas 10 salas, nós estamos com uma sala ociosa de manhã e 3 salas ociosas no turno da tarde, justamente porque nós não temos mais alunos. Os alunos cada ano estão diminuindo, então esses espaços para quê? Um monte de sala dentro da escola, os alunos não terem quadra e esses espaços ficarem sobrando, desocupados, sem necessidade dentro da escola. Mesmo com as 7 salas que foram demolidas, hoje, no ano 2015, nós temos uma sala sobrando de manhã e 3 salas sobrando no turno da tarde nessa mesma escola. Letra H e última, ressalta-se que a Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte, proprietária do referido imóvel, acata a deliberação do Conselho Escolar, responsabilizando pelas demolições necessárias, comprometendo-se a entregar o terreno devidamente planeado e em estado adequado para a construção da quadra coberta nesta unidade escolar.
Face ao exposto, vim requerer autorização para prosseguimento das atividades necessárias e viabilização da construção da quadra coberta na Escola de Ensino Fundamental Antônio Alves Maia. Confiança na compreensão de vossa senhoria a este pleito, subscrevemos atenciosamente. Então, esse foi o último documento que nós mandamos para o Ministério, né, acompanhado com o documento do Conselho Escolar, e veio, né, finalmente a resposta positiva à construção da quadra na Escola Antônio Alves Maia. Então, assim, essa quadra é uma conquista de todos nós, e que não foi fácil. Foi um ano inteiro, né, eu tive que ir 2 vezes a Brasília, entregando pessoalmente esses documentos, conversando com a engenharia. Eu tive uma audiência com a chefe de arquitetura do FNDE, quando ela dizia que o terreno não dava, e a gente foi mostrar por A mais B, porque não adianta mandar só por escrito e ficar esperando que eles analisem, que eles concordem. Você tem quase que brigar e mostrar que realmente é possível, né? Então, essa quadra foi aprovada, né? E aí a gente veio, né, a liberação da primeira parcela. A quadra, como eu te falei, ela tem um valor de R$ 509.607,17 centavos, né? Ela tem um prazo, respondendo ao vereador Naurides, ela tem um prazo de execução de 180 dias, dada da ordem de serviço, né? E aí, infelizmente, a gente não pôde dar a ordem de serviço assim que terminou a licitação, porque coincidiu com o Enem, a Escola Antônio Alves já havia sido cedido ao Ministério da Educação para ser sede do Enem, e a gente não poderia desmarcar, que é um programa que recebe alunos de todas inclusive cidades vizinhas, vêm fazer Enem aqui na cidade de Tabuleiro do Norte, e a gente teve que esperar que passasse o Enem, para só depois que passasse o Enem, a gente iniciasse o processo de demolição, porque a ordem de serviço só seria dada, a empresa só aceitava a ordem de serviço, assinar, quando o terreno fosse totalmente demolido, entregado, terraplanado, conforme era uma exigência, era uma condição que o município de Tabuleiro do Norte tinha se comprometido, né? E aí, assim, foi liberado a primeira parcela no valor de 20% da obra. Toda a obra federal, e aqui eu já vou responder, teve um outro vereador que perguntou, não sei qual foi, a questão das escolas. Quem foi? Foi Chicão, não foi Chicão, né? Toda a obra, quando é liberada, Chicão, eles liberaram 20%. Né? Então, assim como a quadra da Escola Antônio Alves, ela foi liberada, e quando ela foi liberada, ela já foi liberada 20% e já depositado em conta específica. Cada obra dessa, é importante saber que é uma obra federal, não passa pelo dinheiro da prefeitura, não passa pelas contas da prefeitura. É aberta uma conta específica para gerenciamento dessa obra. Então, cada uma daquelas escolas que foram liberadas, as 3 escolas, foram creditadas 20% da obra, né? Com exceção da quadra do Juazeiro, que foi a primeira obra autorizada, ela foi liberada os 20% e depois, logo em seguida, já foi liberada a segunda parcela também. Então, é a única obra que teve 2 parcelas liberadas em Tabuleiro, né? E aí, logo em seguida, voltando aqui à quadra do Antônio Alves, logo que a gente teve a liberação dessa parcela, né, a gente teve a preocupação de fazer uma reunião com os pais da comunidade, aproveitando uma reunião lá na escola, e já comunicamos da aprovação da obra, que foi aplaudido por todos os pais, e colocado vários depoimentos lá, que era uma conquista, porque aqueles alunos não tinham realmente aqueles espaços. A criança, naquela idade, ela tem muita energia, ela necessita de energia, os próprios professores colocam a dificuldade de ficar com aquelas crianças o tempo todo presas em sala de aula, sem ter, no recreio, eles não conseguem gastar as energias que são necessárias, e aí acaba dando problema de disciplina na sala de aula também. Então, foi comemorado com muita alegria no dia dessa reunião com os pais. Abrimos um processo licitatório, e como falei, houve esse atraso na ordem do serviço por conta do Enem, mas que há umas 3 semanas atrás, antes de ir a Brasília de novo, eu já deixei assinado a ordem de serviço, onde a gente reuniu todos os alunos da escola lá no próprio terreno já terraplanado, né, e na presença de todos os alunos e professores e dos 2 engenheiros que vieram da empresa que ganhou a licitação, que é uma empresa de Fortaleza, né, e a gente já fez a assinatura da ordem de serviço na presença de todos os alunos, né. E aí, assim, a gente pergunta o seguinte: quais os impactos dessa obra? Toda obra tem um impacto. Quando a gente faz o projeto para o próprio Ministério, a gente já diz quais são os impactos que vai ter, se vai ter remoção de árvores, se vai ter remoção de alguma
algum morador, demolição de alguma casa, indenização de algum morador, ou se vai ser demolida agora, toda obra tem um relatório de impacto que a gente é obrigado a fazer, que é um dos documentos que é analisado quando a gente faz o estudo de demanda, né? Inclusive, agora mesmo, recentemente, para aquela escola profissional, a gente teve que fazer um documento dizendo que a obra ia ser realizada no espaço que foi adquirido pela prefeitura e que não ia gerar nenhum impacto ambiental em termos de demolição de obras existentes, que é o caso agora. No caso do Antônio Alves Maia, a gente tinha, né, algumas coisas a serem removidas, né? E dentre elas que eu já até citei no próprio documento que eu fiz para o Ministério. Então, a gente teve, primeiro, a demolição daqueles banheiros inacabados, que nunca foram rebocados, que já existia lá há algum tempo e que tinha saída para a praça de eventos. Então não era justo também a escola abrir mão do espaço dela para a construção de banheiros para servir para a praça de eventos. Ele já gerava um problema para a própria escola, né? Demolição de 3 salas novas que tinham sido construídas na época no local onde era a quadra mesmo, por uma questão de demanda, que naquela época da universalização não tinha espaço para abrigar os alunos, e mais demolição de 4 salas de aula da estrutura antiga que tinha sido ampliado gradativamente, que era aquela parte antiga que foi demolida, que ficava na frente da escola. Além disso, foram necessários remover, como eu falei, a remoção dessas 7 salas, 4 velhas e as 3 novas, mais recentes, né, ela não deixou nenhum aluno desabrigado, visto que já era o espaço que já estava ocioso. Algumas delas a gente tinha até emprestado o ano passado para funcionamento do curso de Pronatec, ou quando a comunidade pedia alguma coisa, tinha espaço sobrando, a gente cedia nossas reuniões, a prefeitura, quando a gente queria fazer, a gente acabava usando esses espaços ociosos lá, né, mas que a própria escola em si ela não ocupava esses espaços. E também foi necessária a retirada de um tronco de palmeira que já estava morrido, né, já tinha morrido a palmeira, estava só sem folha lá. Removemos um tronco e uma palmeira viva e 4 pés de ninhos, né? Então, em termos de árvores, que são árvores que não são árvores nativas, todas foram plantadas pela própria escola ou pela administração municipal. Árvores que certamente, quando a quadra for construída, nós iremos replantar novamente, obedecendo o novo alinhamento da escola, então não terá em prejuízo, digamos, ecológico, né? Demolição de nenhuma árvore de grande porte, ou uma árvore centenária, né? Eram pé de ninhos que tinham sido plantados recentemente, quando foi criado o estacionamento, e uma palmeira que ainda era viva, que a escola plantou um conjunto de palmeiras decorativas na frente da escola, né? Uma estava morta e ainda tinha uma outra viva. Bem, isso foi o que foi necessário ser removido para que a gente conseguisse ganhar essa obra, né? Então, assim, e outra coisa, aquele estacionamento que a gente foi necessário remover o muro para alinhar o muro original da escola, também é uma área que perdeu. E que esse foi um dos objetos discutidos quando a gente esteve na reunião do conselho na escola. Aquele estacionamento serve muito mais a particulares externos à escola do que mesmo aos alunos e aos professores da escola, porque os alunos e os professores não vão para a escola de carro particular, né? Então, aquele estacionamento era muito mais usado por pessoas que ali paravam o carro, estacionavam, mas não por professores, como foi o depoimento de uma própria professora, né, para uso particular. E aí fica a questão. Aí eu vos coloco aqui essa questão para vocês e para a comunidade para a gente refletir, sinceramente. Era melhor perder essa obra, que era um desejo dos alunos, dos professores e toda a comunidade escolar que hoje faz a Escola Antônio Alves e que para todo o município de Tabuleiro perder uma obra de uma quadra, que é uma necessidade educacional e legal para o funcionamento da escola, ou manter essas árvores, manter esse estacionamento e manter aquelas 7 salas que não vinham sendo utilizadas. Então, se a gente é gestor, a gente tem que fazer escolhas, né? E a gente acreditou que a gente fez a escolha mais acertada, primeiro que não foi uma escolha individual nem do prefeito, nem do secretário. Foi uma decisão coletiva, ouvindo a comunidade escolar, né? Onde ela participou e acompanhou todo o processo, em cada passo, como ficou registrado aqui para vocês agora. Então, assim, eu acredito que esses impactos, na minha opinião, de técnico, da área da educação, de especialista em educação, eu acredito que esses impactos são mínimos ou mesmo insignificantes, considerado o grande custo-benefício, tanto do ponto de vista social para Tabuleiro do Norte, que é mais uma quadra e não é demais, né? É mais uma quadra para o nosso município e para os nossos alunos, e também do ponto de vista educacional, porque só quem é da área da educação sabe quanto que é importante uma escola ter uma quadra no seu próprio espaço físico, onde que os alunos tenham assegurado aquelas 2 horas de aula semanal de educação física no espaço de fato adequado. Nosso clima aqui no Ceará é extremamente quente,
não dá para a gente fazer educação física, todas as turmas são obrigadas a fazer educação física, não dá para fazer toda hora. Então, quando a escola dispõe de um espaço próprio, coberto, como a gente conseguiu agora, né, ela passa a oferecer e dar condição para que essa disciplina da educação física, ou mesmo as áreas, as atividades de recreação, possa acontecer realmente dentro do que é para ser previsto. Então, eu só vejo assim, que a construção dessa quadra, assim, eu também fui ex-aluno da escola, né? Estudei meus 8 anos em ensino fundamental naquela escola, sabe, vereador? Eu compreendo o seu sentimento, mas o meu sentimento é de alegria, em saber que hoje aquela escola vai ter uma quadra que eu queria que tivesse uma quadra coberta quando eu fui aluno daquela escola, entendeu? Então eu vejo como uma grande conquista, né? E assim, coloco assim à disposição de vocês para algum outro para informar que o né? tempo foi esgotado, e eu dou mais um minuto para a sua conclusão, para que a gente possa abrir para os debates. Não, eu já concluí, Lucildo, só agora acrescentando aquela pergunta do Chicão, né, assim, então, assim, de fato, aquelas obras, infelizmente, a partir de agosto, nós não tivemos mais nenhum repasse do governo federal, e aí não é só para Tabuleiro, foi no geral, assim, agosto, setembro, a partir daí a gente não teve mais repasse, né, a gente sabe que o nosso país, não é só o país, no mundo inteiro a gente está enfrentando um problema de crise financeira mesmo, né, a gente tem um caso aí da Grécia, que a gente está acompanhando aí de perto, né, e é que no nosso país também a nossa situação financeira não é das mais confortáveis, então a gente realmente está num momento de recessão, num momento de contenção, e a gente teve na área da educação, de fato, dificuldade de recebimento de recursos federais, né, nesses últimos meses, né? Então, assim, infelizmente, inclusive foi assunto que nós tivemos na reunião terça-feira com o novo ministro, o ex-governador do Ceará, o Cid Gomes, que é o atual ministro da Educação. Nós tivemos em Brasília reunido, né, eu faço parte da diretoria nacional da Undime, e como vice-presidente participei dessa reunião com ele, juntamente com mais cinco secretários de educação, um de cada região do nosso país, né, que compõe a diretoria nacional da Undime, para justamente a gente apresentar as nossas demandas e o que nos preocupa, né? E um dos pontos que foi apresentado para o ministro, a nossa preocupação com essas obras em andamento, que a gente sabe que quando a obra está em andamento e ela paralisa, gera um custo adicional, a própria empresa tem um desgaste porque tem que desmontar toda a equipe de trabalhadores, não sei o quê, e quando vai rearticular ao desgaste natural da própria obra, que fica paralisada esperando a retomada, e a gente colocou assim como grande preocupação essa questão, tanto dos repasses financeiros para os municípios estão cada vez mais escassos, a gente está tendo problemas de comprometimento de pagamento de folha, uma série de coisas, a gente não está sem condição de fazer política nenhuma, o pouco dinheiro que está entrando, a gente está canalizando todo para a folha de pagamento para ver se conseguem manter essa questão de honrar o piso, honrar os aumentos e tudo mais, né, e tem comprometido essa questão do aumento salarial, do piso, da forma como está feita a legislação atual, tem cada ano comprometido mais e mais os recursos da educação, e a gente pode depois estar no outro momento fazendo uma explanação aqui sobre esse assunto, mas assim é uma coisa que foge, sabe, Chicão, à nossa vontade e ao nosso desejo. Nosso desejo é que essas escolas e essas 2 quadras foram aprovadas, elas fossem de fato construídas no prazo de 180 dias, depois que iniciar 180 dias, eu contava com essas escolas para começar o ano, esse ano, já nessas 3 novas escolas, porque lá na Serra, por exemplo, que você citou, a nossa ideia é nuclear as 3 escolas numa só, e diminuir um monte de excesso de professor, excesso de funcionário, e otimizar essa questão dos nossos recursos humanos. Infelizmente, está sendo uma ideia, um projeto frustrado nosso, assim, começar o ano com essas obras ainda pelo meio do caminho. Mas queria dizer assim, foi liberado 20%, os 20% dessas 3 escolas já foram construídas, já foram pagos à empresa, inclusive foi construído mais do que 20%, nós recebemos uma auditoria. A semana passada veio uma engenheira contratada pelo Ministério da Educação para ver as obras, e a gente colocou que as obras estavam paradas por falta de repasse do próprio Ministério da Educação. Ela atestou que, de fato, estava sendo construído mais do que os 20% em cada uma das 3 escolas, sabe? E na quadra também. E a gente espera estar iniciando brevemente, se Deus quiser, essa da quadra do Antônio Alves, que é a única obra que ainda não iniciou, que a gente quer iniciar ainda esses dias, né? Certo, eu agradeço ao secretário. E agora nós passaremos para a presidência. Pronto, vamos saber quem são os vereadores que vão se inscrever. O irmão Chicão já sinaliza, quer fazer pergunta. O vereador Edicélio. O vereador Marcos Aurélio. O vereador Paulo Maciel. Mais algum vereador deseja fazer pergunta ao secretário? Com a palavra, o irmão Chicão.
Secretário Alessio e demais colegas vereadores, eu também fui aluno, né, durante 9 anos, naquele antigamente eu chamado primeiro ano fraco, primeiro ano forte. Passei até por essa etapa, né? 9 anos no Avelino. E a gente participava, daí a gente sabia que tinha aquela quadra, até o professor Marconi Andrade falava com muito saudosismo, né? Que foi a primeira quadra de Tabuleiro do Norte. É indiscutível. Agora, o que assim, eu não jamais questiono a importância de uma obra, e principalmente é inconcebível hoje o conceito de uma educação, né, uma escola não ter um espaço de lazer e de recreação. A obra é importantíssima. O que a gente faz alguns questionamentos é que recentemente, né, na gestão passada, foi construído 3 novas salas de aula e exatamente eliminando esse espaço de recreação, que isso aí foi um erro gravíssimo. Justificaram, porque precisava de mais espaço para atender a demanda, mas sacrificaram toda aquela escola por causa, tirando o espaço do lazer. Um questionamento que eu faço a Vossa Excelência, se até que ponto Vossa Excelência tem autonomia para controlar essa situação, é que a gente sabe que material de construção não é barato. Aí nós temos, por exemplo, a telha, a madeira, que é muito caro, por sinal, hoje é muito caro a coberta de uma telha. Esse material, a telha, a madeira, que de 3 salas, não questão nem as antigas não, que é muito antiga mesmo. Mas essas 3 salas novas, para onde é que foi esse material? Foi doado para particular, para entidade, né? Sem fim lucrativo, porque isso, eu acho não, deve ser discutido para a comunidade. Porque eu posso fazer, doar para um amigo meu, particular, e é a coisa pública, é dinheiro público. Isso é um questionamento que eu levanto para Vossa Excelência, se você tem como dizer o destino desse material de 3 salas de aula mais recentes, que é o material que está em bom estado de conservação. Outra coisa que eu questiono é com relação a essas obras que você falou que foi atrasado. Como é que um projeto passado por toda uma equipe técnica com parecer favorável, eu acho que já tinha no orçamento, né, dotação orçamentária para esses projetos, não foram aprovados? Por que agora, na época da eleição não tem? É o País das Maravilhas. Isso é todo governante que faz isso. Nas campanhas era o País das Maravilhas do Sul, era uma realidade que não era nem Brasil. Aí tinha dinheiro para essas obras, como o prefeito falou, né? Claro, isso é natural, você se anima, se empolga. Rapaz, tem 3 escolas padrão MEC para o município, não estava aprovado, agora porque, alegando essa crise que estamos passando agora, atrasou. Para mim, não justifica. Vossa Excelência não tem culpa, porque vem lá de Brasília. Agora, o ano passado era o País das Maravilhas, agora esse ano, a crise internacional, tudo está difícil. Aí parar uma obra dessa por causa da crise financeira, para mim, sinceramente, não justifica muito não. Agora eu sei que Vossa Excelência não tem poder de intervir assim, dessa forma do atraso do pagamento. Mas a gente sabe, acho que tem um rapaz aqui, um cidadão aqui lá da Barra do Feijão, se eu não estou enganado, está com 90 dias, não está aproximadamente, parou essas obras? Acho desde setembro. Pronto. Então, quer dizer, se andar pela carruagem, vai passar até quanto tempo? Tem alguma promessa de recomeçar essas obras? Porque a comunidade fica intrigada, né? Fica assim com a orelha em pé, como diz o Matuto, se essas obras vão recomeçar, porque já estão alegando que o atraso é por conta da crise. Com certeza nós vamos esperar o ano de 2015 todinho, porque o ano de 2015 é só para pagar a conta. Esse é que nós vamos pagar essa conta, que é muito grande. Outra coisa, secretário, é que eu tive na comunidade de Barra Feijão, e ouvindo alguns cidadão de lá, inclusive tem um aqui presente, e também é apicultor. E quando ele me colocou uma situação, e outros que eu ouvi lá, é a questão da localização da construção da escola da Barra de Feijão, que foi num terreno irregular, né, acidentado. Vossa Excelência acompanha isso, deve saber disso, sabe onde é o local. E a localização fica numa área muito próxima, próxima demais, entre praticamente a menos de 100 metros de 4 escolas, 4 casas de mel, né, que lá é uma comunidade de grande potencial de apicultura. Eu conheço aquela comunidade, trabalhei lá com apicultura, e a gente sabe que a abelha ela é um insetozinho que tem um certo perigo. A gente sabe que tem pessoas que são alérgicas. Baixa uma ferroada de uma pessoa alérgica que pode morrer, que nós temos até um caso de um amigo nosso que morreu por causa de uma ferroada de abelha. Aí disse que foi feito um questionamento da comunidade, alguém sugeriu outro espaço que tinha na comunidade, um espaço mais plano e mais distante das casas de mel. E aí eu acho que, na minha parte, faltou sensibilidade do gestor
né, a gestão junto, não é só o gestor, acho que o secretário também tem a sua contribuição, não tem até que ponto Vossa Excelência participou da discussão, da localização da escola, que eu acho um erro grave. Foi investido, como o nosso amigo aqui trouxe o relatório, quase R$300 mil em 4 casas de mel, toda equipada. Aí agora, se começar, se Deus quiser, que a gente vai pedir a Deus e vamos correr atrás de recuperar a apicultura, vamos pegar um ano normal de inverno. As casas de mel começam a fazer a manipulação do mel, sabe, Lucildo? E aí a abelha vai perturbar, porque quando tem mel, as abelhas estão por perto. Aí vai ferroar aluno, vai ferroar professor, e aí vão entrar com ação imediata no Ministério Público já para poder tirar essas casas de mel. E aí, doutor, 4 casas de mel instaladas com dinheiro público, que é de grande importância, que faltou sensibilidade do gestor nessa localização. É uma coisa que eu não sei nem se mais tem mais tempo de rever, porque já foi aplicado 20% da obra, mas que vai ser um abacaxi lá para frente. E, aliás, a gente espera que seja até breve, porque a gente espera que haja um bom inverno e que as abelhas comecem a trabalhar, e se essa escola for concluir esse ano e as casas de mel começar a operar, vai ser um problema, viu, secretário? Era só isso as minhas colocações. Secretário, eu vou acolher a sugestão do vereador Paulo Maciel. Você vai fazendo as anotações e responde todos os vereadores em bloco. Com a palavra, o vereador Edcélio. Bom dia ainda, o seu secretário. Uma das nossas preocupações, mas o senhor já explicou aí, passou para nós, que inclusive tinha salas ansiosas. Mas a gente sabe que houve essa nucleação aí. Hoje, em todo o município, poucas comunidades, hoje existe aula, né? Existe escola. Os prédios existem lá, mas não existe escola. Então, a nossa preocupação nessa questão das 7 aulas, como é que ficariam os outros colégios, né? Segundo os professores aqui, algumas visitas que nós fizemos em algumas escolas, sala de aula superlotada, com mais de 40, com aproximadamente 40 estudantes, alunos, né? Mas, segundo o secretário ainda disse, depois da demolição de 7 salas, ainda tem sala ansiosa. Eu não sei o que está acontecendo com nossos estudantes tabuleirenses, né? Mas aí eu faço outra pergunta, seu secretário. Em 2013, eu tive fazendo uma visita lá na escolinha e pude presenciar uma escola praticamente destruída, né? Os banheiros quase tudo danificado, janela tudo quebrada, telhado também com vários vazamentos. Então, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, se essa escola passou por alguma manutenção nesse ano que passou. Qual escola a escolinha. Que no momento que eu estive lá, eu presenciei um caminhão baú chegando com várias cadeiras, realmente, inclusive essas cadeiras estavam lá na quadra de esporte, lá daquele colégio. Um número aí, outra pergunta que eu queria fazer, é a questão ali da creche da Vila Macena. Foi preparado o terreno e a comunidade pergunta, gente, por que a obra não começou? Porque o terreno foi planeado, mas a obra não começou. Se o senhor tem alguma resposta para dar para aquela comunidade. E a outra pergunta, o senhor disse aí, que a única quadra que tinha sido liberada 2 vezes foi a quadra do Juazeiro. Então, se libera 20%, saiu 40% já liberado do valor, que eu acredito que deve ser esse mesmo valor, de 509 mil, né? São tudo padrão MEC, né? Então, ela tem que ser um valor... E por que essa que foi liberada 40% não tem um tijolo lá? Já foi iniciada? Já está coberta já. Já está coberta do Juazeiro? Tá. Com 40%? Está com toda a estrutura já montada já. Então tá respondido. Essas seriam minhas perguntas. A palavra o vereador Marcos Aurélio. Bom dia, nobre secretário, a professor Alessio Costa Lima. Na verdade, eu não vou ter muito nem o que questionar. Aliás, eu gostaria, depois de todo o relato que Vossa Excelência passa para nós do Poder Legislativo, e também os que nos escutam através da Nativa FM, nós temos aqui parabenizar pela conquista desta quadra. Mas, na verdade, não só dessa administração, mas de outras que já se passaram por tabuleiro, o grande pecado, o grande erro dos nossos gestores, nobre vereador Chicão,
é a questão da comunicação. Vossa Excelência hoje está aqui nessa casa e é bem-vindo e será bem-vindo todas as vezes que estiver aqui. Às vezes que Vossa Excelência necessitar de vir a esta casa, pode ter certeza que todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo irão receber Vossa Excelência muito bem. Não só Vossa Excelência, mas como todos os secretários municipais, como o prefeito, o vice-prefeito. O que eu acho a falha da administração é, quando a gente vê o slogan da administração, cuidando bem da nossa gente, é a questão de, vou dar um exemplo, o programa do nosso querido colega vereador Lucildo, é a questão da comunicação. Seria também mais fácil, e até para evitar esse constrangimento, né, tornar uma coisa que pública, tendo um mérito positivo, professor Alessio, no sentido da administração. Aí uma coisa que, a questão da divulgação, que isso, claro, a gente tem que ressaltar que a administração não tem a obrigação de fazer isso. Porque, pelo que Vossa Excelência relatou, Vossa Excelência e a administração cumpriu todos os requisitos. Foi aprovado pelo Conselho Escolar, aprovado pelo MEC, toda a parte burocrática foi aprovada. Agora, a falha dessa administração e de outras administrações passadas é a questão da comunicação. De ir para um programa do Luciel, de ouvir a opinião do povo, antes de se iniciar até esse projeto. O que vocês acham? Vamos ouvir aqui o povo. Via esta casa, isso eu volto a ressaltar, não é obrigação da administração, mas isso evitaria e teria pontos positivos para a administração municipal, porque isso é uma grande conquista, como Vossa Excelência disse, é mais de R$500 milhão, né? Agora, o que acontece é que as pessoas, eu ia passando, professor Alessio, e um professor da rede estadual me chamou, me acompanhe, eu de imediato acompanhei ele, não sabia o que era, e fui acompanhando. Quando cheguei lá em frente, eu fiquei admirado, não sabia o que era, quando vi. Então são essas coisas que eu dou até aqui como sugestão, né, se os outros secretários, outros gestores não absorverem, mas eu dou aqui como sugestão a Vossa Excelência, que venha a essa casa, Vossa Excelência será sempre bem-vindo, use o programa do nosso querido vereador Lucildo, para mostrar e ouvir a opinião. Tenho certeza que Vossa Excelência é uma pessoa transparente e tem coragem de discutir com o povo e ouvir a opinião do povo. É nesse sentido, não vou fazer nenhuma indagação, parabenizo a administração pela conquista. Agora, infelizmente, houve a falha, foi no sentido de ouvir a opinião do povo, no sentido de comunicar essa grande conquista para a Tabuleiro do Norte. Eu agradeço, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Paulo Maciel. Na verdade, eu vou parabenizar, não tem nem o que discutir. Porque o que eu queria questionar era a questão do muro, mas ele já explicou que o muro só vai ser colocado onde era antigamente para dar a metragem da quadra. E explicou ele muito bem, o Marcos Aurélio disse uma coisa certa. Se o novo secretário tivesse ido para uma raid e explicado do jeito que você explicou hoje aqui, muitas das pessoas não estavam questionando. Mas, novo secretário, eu sei da sua influência, uma pessoa que tem facilidade de conseguir obras para Tabuleiro do Norte, que Tabuleiro do Norte tem que parabenizar o secretário, mas eu queria pedir uma coisa a você, e que isso seria importante que servisse de exemplo para os outros secretários, para o prefeito, porque uma das coisas que eu considero imoral é a maneira que o governo federal libera essas obras. Eu acho que era bem mais fácil se eles viessem na região ou no município e vissem a quantidade de obra que tem parada, antes de liberar dinheiro para um município. O que acontece é que está o Brasil inteiro com a quantidade de obra só começada. Aí os deputados, querendo mostrar serviço, fica batalhando, aí consegue mais uma, e aí depois mais outra. E quando você pensa que não, a quantidade de obra que tem inacabada. Essa semana, eu passando ali, ao lado daquele hospital que foi construído na época do Dr. Maiar. Aí, ao lado, ou na frente mais um pouquinho,
tem um posto de saúde construído agora levantado e nem terminou pela gestão do prefeito Marconi. Eu sei que o secretário de saúde, ele trabalhou em cima de conseguir verba para terminar aquele hospital. Vamos pedir a Deus que aquele posto de saúde termine e funcione. Mas vai que fique duas obras em meio de caminho ali, uma olhando para a outra. São essas coisas que eu acho que não é só desses governos federais não, é de muito tempo. Cada deputado que entra, ele quer mostrar serviço e fica batalhando. Eu vou conseguir mais vamos dizer, um prédio escolar. Hoje nós temos 3 obras importantes. Aí é o que eu vou pedir a você, que trabalhe em cima dessa, de recursos para terminar essas 3 que você já conseguiu. Que é melhor do que um deputado ou um senador, de repente, liberar mais aí termina 3 ou 4, só em meio de caminho não termina nenhuma. Porque a quantidade de obra que tem, não é só do governo Marconi não, é que já vem se arrastando por muito tempo. Temos o exemplo daquela da época de Zé Guerreiro. Hoje, se falando em quadra coberta, por que que antes de vir uma quadra coberta para tabuleiro, não terminou aquela, que gastou o dinheiro do povo e ficou no meio do caminho? Devia se pensar, e os nossos representantes, o nosso senador, ministro, vir na região dele e fazer um levantamento das obras que tem inacabado e trabalhar em cima de recursos para terminar as que já tem, para depois pensar em fazer outras. Quer dizer, quantas obras que tem em meio de caminho que na época que foi liberada era importante, hoje não é mais. Vamos trabalhar em cima de liberação de outras, para ficar aí não sei quantas inacabadas. Ô secretário, toda a vida que eu escuto você, só tem muito que lhe parabenizar. Você traz a palavra que convence a gente. Eu mesmo não vou mentir não, fiquei um pouco chateado quando eu vi aquela questão de voltar o muro para o local que era. Mas com a sua explicação aí você convence a gente que isso era para ter sido feito antes de ser derrubado aquilo ali. Era só essa a minha palavra e eu agradeço a sua presença aqui. Obrigado, vereador Paulo Maciel. Antes de passar para o secretário responder, eu também gostaria de fazer algumas considerações, secretário, dizendo que eu acho interessante isso que colocou os vereadores da parte da comunicação, porque às vezes a administração está fazendo um bem para a comunidade e acaba, por essa desinformação e falta de comunicação, no entendimento, como se estivesse fazendo um mal, né? Mas eu gostaria de fazer alguns questionamentos com relação à paralisação das obras. Se dentro desses cortes que foi feito pelo governo federal, pela presidente Dilma, que a gente lamenta, né? Se isso não vai afetar a conclusão dessas escolas, para que a gente tenhamos pelo menos a possibilidade de em 2016 ter os alunos já dentro o ano letivo iniciar nessas novas escolas. Uma outra questão, uma pessoa me liga aqui para a Câmara, quando soube que o secretário estaria aqui hoje, pedindo com relação ao transporte escolar ali da região do Sítio do Rocha e do Donato, que vai para o Olho d'Água da Bica, secretário, e que, segundo a pessoa, o ônibus está sobrecarregado, está superlotado com mais de 60 alunos. É um ônibus que está levando muito aluno em pé, né? Tá lotado o ônibus e o pessoal está pedindo para que possa ver essa questão, sem se falar que agora, com as poucas chuvas que deu, as pessoas têm reclamado que os alunos não têm ido para a aula exatamente porque o ônibus não teve condição de passar em alguns pontos na estrada. A gente já sabe que isso parte para a questão da Secretaria de Obras, mas é uma preocupação porque está dentro também da questão da educação. E fui procurado também por pessoas lá do distrito de Peixe Gordo, reclamando a questão de uma sala que passou a funcionar agora que se chama de multisseriado, é isso? Ou seja, parece que está funcionando a quinta e a sexta série, quinta e o sexto ano, quarto e quinto ano dentro da mesma sala. E há essa insatisfação das mães, do pessoal da região que nos procuraram, pedindo também para que nessa manhã, sendo sabedor que o secretário estaria aqui, para que pudesse trazer alguma solução para essa questão lá do Peixe Gordo. Era esses os questionamentos. Agora eu passo a palavra para que o secretário possa responder as perguntas das senhoras e senhores vereadores. Sobre o que o Chicão coloca, né, Chicão, essa questão
de construir, acabar com a quadra, construir 3 salas, depois agora a gente está demolindo, as 3 foram construídas, mais outras para construir outra quadra, é porque assim, a gente tem que entender as coisas tudo como um processo histórico. E muitas vezes as coisas nem sempre acontecem como a gente gostaria, ou que um bom planejamento, né, público, municipal, educacional, de uma rede de ensino, sobretudo, que é muito volátil, ela dê conta de todas as intempéries, de todos os imprevistos. Né? Então, assim, eu entendo que, eu não estava aqui à época, mas eu acredito que quando o Ednar deve ter construído aquelas 3 salas, fez a opção de reduzir a quadra, acabar a quadra, para construir aquelas 3 salas, ele fez isso motivado por uma demanda que naquele momento, que era o período da universalização do ensino fundamental, que foi feita toda a campanha do Fundef, né, que hoje é Fundeb, trazer todo aluno para a escola, não ficar ninguém da escola, e teve aquele boom, né? E aí, de fato, os alunos vieram para a escola, as escolas foram municipalizadas, o Estado foi passando para o município, matrícula do ensino fundamental e da educação infantil. Então, assim, o gestor se viu assim, com um monte de aluno para dar conta e ter que alocar aqueles alunos todos. Então, acho que a construção, se foi adequada ou não naquele espaço, se poderia ter sido outro e não, foi uma decisão da gestão naquele momento histórico. E eu até compreendo que, assim, às vezes a gente que está à frente do cargo de gestão tem que tomar algumas decisões que nem sempre são as mais confortáveis ou são aquelas que eu gostaria de tomar, mas são as que são necessárias, dada a urgência da situação. De lá para cá, depois que todo aluno veio para a escola, corrigiu o fluxo, cada ano, você mesmo tem acompanhado, a gente tem percebido que a matrícula, né, vem diminuindo ano a ano de forma sistemática, né, e que para nós é muito preocupante. Edcélio coloca essa questão, para onde estão indo esses alunos, sabe, Edcélio? Essa pergunta eu faço todo dia e tenho provocado os professores a fazerem também, entendeu? Porque o que garante o emprego do professor, o que garante o emprego do auxiliar de serviço, do auxiliar administrativo, do diretor, é o aluno. Sem aluno não existe escola, é um princípio básico. E assim, nos preocupa muito a forma acelerada como que o município de Tabuleiro do Norte, a rede municipal, vem perdendo aluno ano a ano. E aí, na semana pedagógica que a gente teve agora no início do ano, a gente teve uma conversa muito franca com todos os professores e funcionários, eu socializando essa preocupação, né, que eu já venho colocando isso desde quando eu cheguei aqui. Em média, a gente está perdendo mais de 100 alunos por ano, a rede municipal de Tabuleiro. A gente sabe que boa parte dessa perca se dá pela eficiência da Secretaria de Saúde do município, com as políticas de controle da natalidade, cada vez mais estão nascendo menos meninas. A gente fica feliz por esse trabalho da Secretaria de Saúde do município. E aí tem um movimento natural das mulheres fazerem opção por não ter muitos filhos, como era no passado. Então, hoje, no máximo, tem um filho ou 2. Então, está havendo esse movimento de redução da taxa de natalidade. Agora, paralelo a isso, nas nossas escolas municipais, tem perdido um grande número de alunos para escolas privadas. Aí, assim, um município pobre como é Tabuleiro, né, não tem indústria, não tem de grande porte, não sei o quê, e tem 5 escolas particulares. Como é que pode? Como justifica uma cidade como a nossa, de 30 mil habitantes, com 5 escolas particulares? Talvez nem Limoeiro tenha 5 escolas particulares. Entendeu? Então, assim, a gente está perdendo aluno para a rede privada. E aí eu tenho dito, essa é a preocupação para o professor, e eu puxei com ele essas reflexões na semana pedagógica, porque nosso professor ganha melhor do que toda escola privada de Tabuleiro. O nosso salário pode não ser o melhor que a gente queria, desejaria, mas ele é mais alto do que todo o salário da escola privada. Nossos professores são quase todos graduados e pós-graduados, a boa maioria, mais de 50%. Nossas escolas eles escolhem os melhores livros das melhores editoras e o governo federal paga esses livros de forma gratuita. E por que os alunos estão indo para a escola privada? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer e tem que zelar pela qualidade dessa escola, né? Eu tenho dito, a nossa escola é a melhor escola. O pai tem que trazer o filho para a escola, o professor colocar seu filho também na escola e cuidar para que a nossa escola pública municipal de Tabuleiro do Norte seja a melhor escola, seja a escola de excelência do nosso município, né? Então, sim, porque se a gente continuar nessa leva de perder aluno a cada ano como foi, esse ano a lotação dos professores foi uma coisa quase que traumática, né? Sobrando um monte de professores sem a gente ter que colocar em algumas escolas, porque ninguém quer ir para a zona rural, né? Eu preciso de professor lá na Barra do Feijão, eu preciso de professor lá nos campos novos, eu preciso de professor, né, nessas escolas São Bento, né? Mas ninguém quer ir. E aqui na sede não tem mais vaga nenhuma, não tem nem contrato temporário, mas aqui na sede sobrando gente aqui, né? Foi uma grande dificuldade fazer a lotação esse ano.
Graças a Deus, né, o promotor determinou que todo professor tem que estar na sala de aula, e ele está acompanhando isso, pediu a relação nominal de quem estiver fora de sala de aula. A gente tem feito um trabalho muito articulado com a promotoria aqui no município de Tabuleiro do Norte. O promotor chegou agora, o doutor Pablo, muito bem intencionado, né, assim, muito preocupado com essa questão, essa questão da falta do recurso para pagar o salário do professor, justamente que a origem de tudo isso vem do aluno. Nosso Fundeb, a previsão de crescimento para 2015, Chicão deve estar acompanhado, é só 4, alguma coisa por cento. Por que nosso Fundeb de um ano para outro cresceu só 4%? Né? Aí vem uma lei para dar o piso, o salário inicial do professor de 3%. Como eu vou dar um aumento de 3%, se a receita só vai crescer 4% em Tabuleiro? Como é que se paga essa conta no final? É uma conta bem simples. O nosso Fundeb, que o ano passado foi 11 milhões e 500, a previsão do governo federal, que já foi publicada no Diário Oficial, para esse ano em Tabuleiro é 12 milhões. Cresceu 500 mil só. 4, alguma coisa por cento. E aí ele manda um aumento para a gente dar um aumento de 13,01%. Quem é que vai pagar essa diferença? Aí, mais uma vez, sobra para a gestão municipal, ter que dar aquele jeitinho. Ver... Então, não tem jeitinho, não tem mágica. O jeitinho é otimizar os recursos existentes. Colocar todo mundo em sala de aula, diminuir todos os contratos temporários, para ver se o pouco dinheiro que tem dá para pagar a folha conforme a gente gostaria. Né? Então, assim, é preocupante de fato isso, essa perca de aluno. Outra questão levantada pelo Chicão também é se essas obras não estavam no orçamento, né? Eu acredito que uma obra dessa, ela entra nos 2 orçamentos, né? Ela deve entrar no orçamento desse ano, uma parte do que vai ser repassado desse ano e uma parte do que vai ser repassado. Eu não acredito que entra todo no orçamento desse ano, não, né? Porque a obra não vai ser concluída, todas elas no Brasil inteiro, todas desse ano, né? Mas, assim, com relação a isso, o Chicão, e foi um dos nossos pontos da reunião, foi essa questão das obras inacabadas com o ministro, e o Cid, ele tem a vantagem que ele é muito positivo, né? Assim, ele é muito direto, ele não tem arrudeios. A nossa reunião foi maravilhosa com o ministro da Educação, nós passamos 2h30 no gabinete dele, com toda a equipe, discutindo 12 pontos, nós levamos 12 pontos de pauta, discutimos um por um, e um desses pontos de pauta são essas obras paradas, né, paralisadas. Né? E ele disse muito claro, eu não vou liberar, né, aquilo que Paulo Marcel coloca, eu não vou liberar mais nenhuma nova obra. Quando eu disse que ia para Brasília, Marconi disse, papai, vá atrás da Escola do Olho d'Água, da Escola da Vila Macena, ver como é que está lá, ver se você se engancha. Né? Que são 2 projetos que estão para ser aprovados para Tabuleiro, essas 2 escolas. E ele foi muito curto e grosso. Marconi, já liguei no tempo para dizer, Marconi, aí, o ministro disse, não libera nenhuma nova obra enquanto ele não tomar pé de quantas obras tem no Ministério da Educação que estão em andamento e qual o valor dessa dívida. Ele disse que quer conhecer essa dívida. E a gente ficou assim, muito feliz assim, com a postura transparente dele, né, e assim, a sinceridade, e mais feliz ainda com a escolha dele do novo presidente do FNDE. Né? Então, assim, não sei se vocês tomaram conhecimento, essa semana foi nomeado o novo presidente do FNDE e é um cearense também, né? É o Divan, né, que era o antigo secretário executivo aqui do Estado do Ceará, da Educação, que esteve aqui conosco em Tabuleiro durante a campanha, acompanhando a professora Isolda Sela, e ele é o novo presidente do FNDE. Porque o FNDE é o órgão do Ministério da Educação que funciona à parte, é um prédio independente, que funciona como se fosse o banco do Ministério da Educação. Então, todo o gerenciamento dos recursos da educação passa pelo FNDE, é gerenciado pelo FNDE, são liberados e são acompanhados, são monitorados pelo FNDE. Né? Então, assim, ter uma pessoa do porte do Divan, pelo perfil técnico que ele tem, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com larga experiência em gestão, já foi secretário da Educação adjunto, executivo, por 8 anos no Estado do Ceará, e o fato dele ter conseguido muitas obras, gerenciar essas obras no âmbito do governo do Estado, né, assim, a gente fica muito satisfeito de ter uma pessoa com esse nível, com esse perfil, lá à frente da presidente do FNDE. E lá mesmo ele ligou para o Idivan, pedindo justamente para dar prioridade a esse mapeamento dessas obras e para a gente ver o tamanho do que a gente tem pela frente, para ver se a gente consegue retomar todas essas obras que estão em execução. Agora, para a gente, Chicão, isso gera enorme dor de cabeça, porque hoje o Ministério da Educação, ele é muito, o INEP, o FNDE, essas obras são todas monitoradas automaticamente. Se você não alimenta em 60 dias uma obra dessa, já acusa que a obra foi paralisada, entendeu? Aí ela entra em diligência, aí você tem todos os papéis você tem que apresentar de novo, sabe? Então, assim, eu aproveitei essa meia da Brasília do ministro, no dia seguinte já fiquei para marcar uma audiência com o presidente do FNDE,
né, dada essa aproximação que a gente tem, o grau de amizade, que é meu amigo particular, já marquei logo uma audiência com ele. E fui colocar o caso das 4 obras de tabuleiro. Né? E ele pediu, destacou uma equipe lá para me atender e fazer todo o possível para a gente ver se desengancha as obras de tabuleiro, porque automaticamente elas entram em diligência, que ficam com a hora parada. A gente colocar tudo que a gente vai fazer a nossa parte, né, tentar colocar todos os documentos, preencher tudo que eles pedem no par, né, para ver se a gente consegue retomar a liberação da segunda parcela dessas obras e retomar imediatamente a construção dessas obras. Né? Ele ficou de ver, assim, tão logo já tenha sinalizado os novos recursos para retomar as obras, que ele vai dar uma prioridade para as obras de Tabuleiro do Norte. Né? E a obra da Barra do Feijão, a questão da localização, aquela localização, assim, a gente não teve muita escolha, porque era um terreno doado, acho que era pelo INCRA, e já era aquela área ali, então o município, acho que foi uma coisa combinada com a comunidade. Se não foi alertado esse negócio do... Eu, particularmente, não tinha conhecimento desse apiário, né, que tinha próximo aquelas casas, sabe? Mas é um caso preocupante que a gente vai ter que estudar e discutir depois, entendeu? Mas, assim, com relação à escolha do terreno, a gente não escolheu. Foi um terreno que há muito tempo o Ednardo já tinha conseguido na gestão dele a doação do INCRA, de uma parte daquele terreno para a construção dessa escola. Né? Então, a gente aproveitou essa doação. O Edicélio, como fica a questão das escolas, umas com salas ociosas, né? E outras com salas superlotadas, né? De fato, Edicélio, assim, porque Tabuleiro do Norte, ele, assim, eu considero um município muito bem organizado. Assim, eu não me canso de elogiar o trabalho que Chaguinha fez no sentido de organizar a rede de tabuleiro. Hoje nós temos uma rede pequena, com 15 escolas só, foi bastante nucleada. Ela deve ter sofrido muita pressão da comunidade, inclusive talvez até de autoridades, para que não fosse nucleada a escola, mas ela conseguiu. Tabuleiro hoje tem 15 escolas, a gente vai ter que diminuir mais. Interessante que na reunião comunista ele deixou bem claro que, no entendimento dele, as escolas deveriam ser nucleadas mais ainda. Ele disse que o prefeito que não fizer o dever de casa, que ele fez como prefeito em Sobral, enfrentando isso, esse drama da nucleação, ele não consegue fazer uma boa gestão da educação do seu município. Né? Então, ele tem recebido já alguns prefeitos, colocou para a gente lá, que a primeira pergunta que ele faz, qual a média de alunos por professor que você tem no município? Quantas escolas tem no seu município? Aí ele pegou assim, como é tabuleiro? Aí ele perguntou, quantas escolas tem dentro do tabuleiro? Aí eu respondi, eu tenho 3 escolas e uma creche dentro da sede do município. Ele perguntou, quantos quilômetros tem tabuleiro de uma ponta a outra? Eu disse, em média, mais ou menos 2 quilômetros. Da Batista Maia, de ponta a outra, deve dar uns 2 quilômetros. Só olha, tabuleiro só precisa ter 2 escolas, cada escola dessa, no mínimo, tem que ter mais de 500 alunos. Então, ele está defendendo um projeto de nucleação mais ostensiva ainda, porque o cenário é crítico, e quanto mais nuclear, a gente vai enxugar essas despesas. Então, ele está defendendo a proposta que as escolas, grandes escolas, com matrícula a partir de 500 alunos. Né? Então, assim, na ótica dele, aqui em Tabuleiro, a gente tem somente 2 escolas, um do lado da cidade e outro da outra, não precisaria de transporte escolar nenhum, porque são área urbana, não ficaram na extremidade na outra, as pessoas iriam a pé mesmo ou de bicicleta para as escolas. Então, assim, já fica bem claro o dever de casa que o ministro vai dar para os prefeitos. Né? Que os prefeitos vão ter que trabalhar muito ainda nessa questão de nuclear a escola. Né? De nuclear a escola. E aí, assim, a gente está, ainda na fase de acomodação, porque a Escola Nossa Senhora de Fátima, o ano passado, em média, as turmas eram em torno de 37, 38, 39 alunos, né? Porque lá é a escola que ficou o Fundamental 2, né? E aí, quando eu elogio o Chaguinha, porque eu digo que é muito bem planejado, porque aqui em Tabuleiro ficou uma escola com pré-escola, uma creche, uma escola com pré-escola até o 2º ano, outra do 3º, 4º e 5º, e agora nós passamos o 6º ano para a Escola Nossa Senhora de Fátima, né? Ficou 6º, 7º, 8º e 9º, que é o Fundamental 2, lá na Escola Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, o aluno ele vai ter que passar nas 4 escolas. Ao longo da sua vida, ele vai passar nas 4 escolas. Cada escola com sua característica, com seu projeto pedagógico. Isso é um aspecto muito positivo da Rede Tabuleiro do Norte. Agora, assim, que a gente já tinha um projeto de ampliação de 2 salas de aula na Escola Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, eu coloquei até esse projeto para o governo federal do PAR. Né? E já em reunião com a diretora, que eu me reuni agora na Semana Pedagógica com a diretora de lá, a diretora Antônio Alves, e perguntava para ela, como eu tinha sala sobrando lá no Antônio Alves, né, e tem uma sala superlotada lá no Nossa Senhora de Fátima, se ela não queria a gente remanejar de volta os alunos do 6º ano lá para o Antônio Alves, para evitar esse problema da superlotação da escola Nossa Senhora de Fátima. Ela optou por ficar com os alunos lá, ela disse, mesmo superlotada, ela prefere ficar, mas eu já fiz o estudo de demanda, daqui a 2 anos vou ter sala ociosa na escola Nossa Senhora de Fátima. Então, nem a previsão de construir nova sala, não vou mais precisar construir lá. A gente vai passar o sufoco agora esse ano, e talvez no próximo ano já vai começar a minimizar, né?
E no ano seguinte eu vou ter já espaço sobrando na Senhora de Fátima para voltar a funcionar a biblioteca, sala multimeios, tudo independente. Porque os alunos que estão entrando no Antônio Alves, está diminuindo, em média nós tínhamos 6 turmas de cada série, até o ano passado. Esse ano, sabe quantas turmas formou o terceiro ano? 3, 4. A gente dividiu para ficar a turma ficar em 4. Né? De quinto ano, 4 turmas também. Né? De quarto ano, 4 turmas também. Ou seja, a escola que antes tinha 6 turmas, eu diminui 2 turmas de cada série, porque a matrícula está diminuindo. Então, logo daqui a 2 anos, não vão mais 5 turmas para o Nossa Senhora de Fátima, 6 turmas como ia antes. Vão somente 4 turmas de 6º ano. Então, automaticamente, a matrícula Nossa Senhora de Fátima, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, já vai começar a cair também. Entendeu? Então, esse é um movimento que já faz parte natural do processo de regularização da matrícula. Né? Com relação à questão da Nossa Senhora de Fátima, de fato, quando nós recebemos aquela escola do Estado, ela apresentava uma série de problemas de manutenção mesmo. A escola, recurso do município, a gente não está tendo recurso para investimento em reforma de escola como eu gostaria. Por mim, todas as escolas teriam sido reformadas, pintadas, revestidas de cerâmica, banheiros refeitos e tudo mais. Se dependesse de vontade e desejo, esse meu não faltou. Tanto que eu mandei todos esses projetos, das 15 escolas, eu mandei um projeto de reforma para o Ministério. O Ministério não aprovou nenhum, mas não foi só Tabuleiro, não, é porque não aprovou reforma para nenhum município do Brasil. Né? Então a gente está tentando se virar e otimizar os recursos do projeto de manutenção que a escola recebe do governo federal, que vai direto para a escola. E a escola, a gente tem apoiado com um pouquinho de recurso também a escola. Então, se você visitar hoje Nossa Senhora de Fátima, é a escola mais bonita do Tabuleiro. Foi toda pintada, está toda arrumada, né? Assim, as cadeiras todas novas, como você viu lá no dia que chegou, tudo aquelas cadeiras de fibra, de resina, né? Então, assim, a escola está com outro visual. Né? Se você entrar na escola, que era aquela escola que a gente recebeu a amarela, sei lá, uma cor de salmão, né? Hoje a escola já dá a cor do município, a escola azul, a gente já pintou toda a escola, e agora a gente não pode fazer mais porque a gente está trabalhando com recursos muito parcos, né? Recursos muito escassos. Então, de fato, a gente não está podendo avançar, não. Mas se você for lá hoje, com certeza não vai ser a escola que você viu o ano passado, que a escola está linda, linda, linda. Das nossas escolas da sede, a que está em melhor condição hoje é a escola Nossa Senhora de Fátima. Né? A questão da creche da Vila Macena é outro problema. Né? Essa creche da Vila Macena é um desejo antigo, né, da Lindalva, da comunidade ali da Vila Macena, Lucido, também representa aquela comunidade lá. Desde a gestão do Ednardo, ele vem lutando por essa creche. Adquiriu o terreno, né, não deu certo, a construção no par desse ano foi aprovada. A gente teve a infelicidade da empresa que ganhou, foi a empresa aqui da Paraíba, que ganhou a licitação, que não é feita pelo município, é feita lá em Brasília, nacional. A empresa ganhou 200 creches aqui no Nordeste, acho que eu até falei isso aqui na Câmara, e desistiu. Ela ganhou a licitação, viu que não tinha perna para construir as 200 creches. Para você ter uma ideia, de Fortaleza era quase 50 que ela ganhou dentro de Fortaleza, construiu 2. E a de Tabuleiro, infelizmente, ela nem começou a construir. Ou graças a Deus, porque para começar e não terminar, é melhor que não tivesse começado. Então, assim, essa demanda a gente já apresentou ao antigo presidente do FNDE, no encontro que a gente teve com ele lá em Florianópolis. Não só de Tabuleiro, mas eu fiz a relação de todos os municípios do Ceará que foram prejudicados com as creches que tinham sido contempladas e a empresa desistiu. Entregamos um documento a ele. Ele abriu um novo processo de licitação, que está sendo concluído agora, era para ter sido concluído em dezembro. A gente pediu até o novo ministro, o Cid, para se inteirar desse processo de licitação, se foi construído, se foi finalizado, né? A gente já denunciou que tem muitas empresas que tinham ganho a creche, que não começaram, e de propósito, que não começaram esperando a nova licitação para migrar o valor delas para o valor da nova licitação. Ele disse que não vai fazer isso de jeito nenhum. Quem já tem seus contratos assinados, ou ela constrói pelo que foi assinado, não tem esse negócio de migrar para a nova licitação, não. Então, a gente já alertou, porque outros municípios também estão passando por o drama dessa questão da creche. O governo federal tem uma meta ambiciosa de construção do número expressivo de creches, e esse número não foi atingido corretamente. Então, mudaram toda a sistemática, centralizaram as licitações no Ministério da Educação, no FNDE. As creches são construídas com metodologias inovadoras, não, com blocos concretos armados. É para ser construído num espaço de tempo bem mais curto agora. E aí a gente está aguardando que já veio uma nova engenheira também fazer uma vistoria no terreno esse ano da creche, fotografar para ver se estava todo terraplanado, se o município tinha feito a parte dele. Eu acredito que logo, logo, a gente esteja retomando essa questão dessas creches que já estavam sendo licitadas, que já era parte do orçamento anterior, como coloca o Chicão, e a gente está torcendo por isso. Mas, infelizmente, são coisas que fogem à nossa competência. Secretário, me permita, antes de Vossa Excelência entrar em outro tema, já que nós estamos em construção,
Mas me fale alguma coisa sobre a construção da escola de ensino profissionalizado, que também, inclusive, já tinha sido licitada, né? Uhum. Deve trazer alguma informação nesse sentido. Lucildo, assim, eu acompanhei a licitação até a primeira fase, que quem faz a licitação da escola profissional é a Procuradoria-Geral do Estado. Lá dentro tem a comissão de licitação. E aí teve aquela primeira fase, que é a fase de qualificação das empresas, para ver se elas atendem a questão técnica, né? E aí foram habilitadas quase 16 empresas concorrendo, mas a fase de abertura das propostas financeiras, qual é o menor preço que apresentou e tudo mais, recentemente eu pedi à diretora da Crédito para ela se informar como que anda o processo, se foi finalizado na PGE. Mas eu acredito que esse processo está adiantado, porque só esse ano eu já recebi 2 ofícios da Secretaria de Educação pedindo informações e documentos para a gente agilizar o processo da escola. Um foi um documento sobre essa questão ambiental, se não teria impacto, não sei o que e tudo mais, um documento que foi feito lá. E o outro foi recentemente, semana passada, chegou pedindo um documento que a gente atestasse que não teria nenhuma construção no terreno e que não ia ser preciso demolir nada. Então, assim, só o fato da gente estar recebendo essas demandas de documentação é sinal que o processo está caminhando, sabe? E a gente espera que ele, apesar dessa questão dessa contenção de recursos, que vai acontecer mesmo no cenário nacional, mas que essas creches que foram autorizadas, que foram abertas para processo licitatório, que elas essas escolas profissionais sejam dadas continuidade. A questão da quadra de Juazeiro, essa é a última questão tua, de fato foi a única obra que recebeu 2 parcelas, mas lá já foi executado mais do que o previsto da segunda parcela. Então, já estamos na fase bem adiantada, sabe? E com a instalação da estrutura metálica, já foi colocado todos aqueles arcos de ferro, tudo já foi colocado, a parte de pavimentação debaixo do piso, das colunas, infraestrutura, tudo já foi feito. Em relação ao que o Marco Aurélio coloca, eu concordo com ele também, comunicação nunca é demais, né? Quanto mais informação você puder levar ao povo e trazer o povo esclarecido e sabendo o que está se passando no município, é a melhor situação, né? Eu concordo nesse sentido e também eu gosto de vir aqui, sabe? Assim, eu agradeço o convite do Marco Aurélio, né? Assim, tantas vezes for necessário também aqui, que eu senti a necessidade de vir aqui, eu estarei, como tantas vezes eu for convidado para um assunto específico, também eu virei com o maior prazer do mundo, né? Assim, porque esse é um espaço popular, um espaço democrático, um espaço do povo tabuleiro. E concordo que realmente que os outros secretários deveriam vir mais e colocar do que está fazendo. É porque às vezes a gente fica tão preso no ativismo no dia a dia que acaba não tendo tempo nem para fazer aquilo que a gente devia fazer, de estar divulgando, de ser mais assim, dizer mais o que você está fazendo. Que às vezes você fica morrendo de trabalhar e não diz o que você está fazendo, e às vezes as pessoas nem sabem o que está sendo feito em cada secretaria. Eu concordo com você plenamente, né? E que o seu também coloca a mesma coisa, né? Compartilha do mesmo sentimento. Paulo Maciel, se tivesse, com certeza, se a gente talvez deveria ter vindo aqui antes, explicar, antes mesmo da demolição, o que ia acontecer lá, as pessoas não teriam sido pegas de surpresa, concordo com o Paulo Marcel também, né? Isso é importante trazer informação antecipada ao povo, né? Essa questão das obras inacabadas, né? Assim, o próprio Divan, o novo presidente da FNDE, ele assumiu o compromisso naquilo que puder fazer para ajudar na retomada das obras de tabuleiro, ele se comprometeu e tantas vezes ele pediu para que eu já estou com contato de uma pessoa diretamente lá para ficar sempre ligando, cobrando, né? Ele é do Ceará, era o ex-secretário de Educação Executivo do Ceará, né? Ele esteve aqui conosco naquele dia, lá no clube. No dia da posse, que eu estive aqui em Tabuleiro, ele veio também para dar posse, e agora recentemente, naquela visita da professora Isolda, ele acompanhou também, né? Então, assim, ele assumiu esse compromisso comigo, assim, assim que for retomar a retomada das obras, né, de dar prioridade para as obras aqui de Tabuleiro do Norte, né? E eu vou ficar cobrando isso dele também, né? Que quem promete e que é aquele, quem não chora não mama. Se você não vai atrás, não fica insistindo, você não é lembrado, né? E o que o Luciano coloca também, essa questão do desejo, que a gente espera que esses cortes não afetem as novas construções, mas assim, o ministro ele foi muito enfático em relação a isso, sabe, Luciano? Ele disse assim que não vai liberar nenhuma nova obra enquanto ele não retomar todas que estão paralisadas, sabe? Então, assim, foi uma decisão dele e toda a equipe do FNDE agora, eu estive lá, passei quarta-feira o dia lá no FNDE, realmente eles estão todos empenhados, fazendo levantamentos de quantas obras estão em execução, qual nível, tanto que já terceirizaram a empresa, que estão visitando as obras, fotografando, sabendo como é que anda cada uma obra, como as 3 tabuleiros foram visitadas, né? Essa questão do transporte do Cito Rocha, eu vou me inteirar melhor, conversar com o nosso chefe de transporte, ver como é que está, né? Já tinha recebido reclamação de alguns pais da qualidade desse transporte, né? A gente
teve a licitação ontem do transporte escolar, nós fizemos uma redução enorme de algumas rotas para fazer mais economia. Vimos aquelas comunidades que o ônibus não estava passando mais, já retiramos, então diminuímos a quilometragem. Se você acompanhar depois, Chicão, na prestação de contas, você vai ver que a gente diminuiu consideravelmente a quilometragem de cada rota, já racionalizando isso aí também. Ontem na licitação a gente fez maior pressão, negociando com as empresas que vieram participar do processo, para que no mínimo fosse praticado os mesmos preços que foi o ano passado, para não aumentar, porque o ministro já disse que não vai aumentar os recursos para o próximo ano, ou seja, nós vamos receber a mesma quantidade que recebemos no ano passado para transporte, e esse dinheiro já não estava dando para pagar essa conta. Nós estamos colocando todo o nosso salário de educação do município de Tabuleiro do Norte, está indo para pagar a despesa do transporte escolar. Graças a Deus a gente teve uma licitação bem sucedida, a gente conseguiu manter uns preços realmente dentro dos padrões e espera que a empresa coloque realmente uns transportes de melhor qualidade, porque a gente vive recebendo denúncia que às vezes é terceirizado um carro e o carro tem problema, o carro quebra, porque quando o carro quebra, é responsabilidade da empresa colocar um carro substituto até que conserte o carro. Quebrar carro, qualquer carro pode quebrar. Os nossos amarelinhos também vivem quebrando, né? Por mais que você dê a manutenção, você cuide, o carro quebra, essas estradas cheias de buraco e tudo mais, mas a empresa contratada tem a obrigação de colocar um carro substituto no caso de um carro quebrar. E a gente espera que seja tomado cuidado nesses carros que forem sublocados para essa empresa, que a empresa tenha carros próprios, mas a gente sabe que os outros são sublocados de pessoas daqui mesmo. Porque essas pessoas realmente busquem colocar os carros de acordo com as normas, com o que é exigido no processo de licitação, que é um direito da comunidade. É um transporte que a gente paga muito caro. Então, se a gente está pagando muito caro, a gente tem direito de ter um transporte de melhor qualidade. Essa última questão que você coloca, Lúcia, da questão de salas multisseriadas, infelizmente a sala multisseriada ela não é uma situação ideal desejada no sistema de ensino. O ideal é que a gente nucleie cada vez mais essas escolas, que a gente feche cada vez mais as escolas pequenas. Para quê? Não é para fechar a escola. É porque numa escola grande eu tenho condição de ter no mínimo 25 alunos em cada sala, que é a orientação do próprio Fundeb. Né? Para um bom gestor, ele tem que assegurar que as salas tenham um número mínimo de alunos, para não ser acusado de clientelismo. Que pode assim, vocês mesmos poderiam estar denunciando, dividiram uma turma lá no lugar tal para dar um emprego a 2 professoras, era para ser uma sala só, dividir 12 alunos para uma sala, 14 alunos para outra, para botar emprego a 2 pessoas. Né? Assim, no passado, sempre foi feito esse tipo de prática em vários municípios no país afora. Né? A questão do cabide de emprego na educação, das vagas da educação ser usada para dar emprego a um a outro. E a gente sabe que o dever de casa do gestor é nuclear. Né? É esse movimento de tabuleiros vem caminhando, já chegou em 15, vai chegar a menos, se Deus quiser, reduzir cada vez mais a quantidade. Pelo ministro, ele disse que tabuleiro não era para ter mais que 2 escolas na sede do município, então já fica já para a gente o dever de casa de começar a ver como é que a gente vai organizar tabuleiro para ter 2 escolas. Né? E aí ele vai lançar um programa de incentivo aos diretores, mas só vão entrar as escolas que têm mais de 500 alunos, já sinalizando para os prefeitos, olha prefeito, escola tem que ser escola grande, né? Escola média, escola grande, nada de escolinha pequena. Né? Então assim, a gente está se vendo hoje numa situação intermediária. Né? A gente tem ainda algumas escolas pequenas que têm uma quantidade de alunos que é considerável, como é o caso da escola do São Bento, da escola dos Campos, da escola do próprio Peixe Gordo, né? Que são escolas que vêm se mantendo, mas cada ano que passa a matrícula vem caindo. Então, assim, para a gente não fechar aquela turma naquela escola, ou para não fechar a própria escola, né? Um dia desse eu estive lá na própria comunidade de Juazeiro, eles perguntam, Juazeiro não, como é do Peixe Gordo, no PPP, que eu fui elaborar o plano plurianual, e assim que a mamãe perguntou, você vai fechar a nossa escola? Eu disse, olha, enquanto tiver aluno nessa escola, a escola vai funcionar. Elas vai fechar no dia que ela não tiver mais aluno. Né? Então, assim, nosso esforço não é de querer fechar a escola, até porque lá é um distrito, né? Então, quando puder funcionar uma escola lá, nós vamos estar dando apoio para funcionar a escola. Agora, a gente, em nome desse sentimento, também nós não podemos estar fazendo coisas irregulares demais, não. A escola, para a gente não fechar a série, que a gente viu lá que as matrículas estão bem reduzidas, uma série com 10 alunos, outra série com 12 alunos, outra série com 15, outra com 13. Então, a gente foi tendo que nuclear as turmas para poder conseguir pagar. Né? Porque eu não posso ter várias salinhas funcionando com 10, 12 alunos, que o prejuízo fica altíssimo, e a gente fere todas as orientações de um bom gestor, que as nossas salas têm que ter no mínimo 25 alunos. Né? Então, o que a gente fez lá, Luciano, foi nuclear. Lá eu tinha, no caso, o primeiro ano lá, acho que são 12 alunos, aí junta primeiro e segundo, aí para formar uma turma. Tem alguns casos, quando junta 2 turmas, ainda não dá uns 25. Né? Então, a gente está fazendo isso para não ter que fechar
aquela série naquela escola. Porque a outra saída seria a gente pegar os alunos do 5º ano de lá que não formou uma turma e transportar esses alunos aqui para a escola de Juazeiro, que tem uma turma de 5º ano, que tem vaga lá e poderia comportar esses alunos. Então, para não trazer esses alunos para cá, a gente tomou essa decisão de nuclear e deixar a turma funcionando na própria comunidade, lá mesmo a turma de quê? De quarto e 5º ano. Você pergunta, tem prejuízo? Não tem. Né? A gente está tendo todo o cuidado de fazer nucleações com muita responsabilidade. Primeiro, nucleação não é ilegal, nucleação é uma necessidade, né? Quando essas turmas são muito pequenas, para você garantir o funcionamento, você acaba nucleando. Agora, a gente não está fazendo nucleação de forma irresponsável, como foi feito há um tempo atrás na história da educação do nosso país, que às vezes o mesmo professor dava aula do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano na mesma sala. A gente está nucleando o quê? Turmas que são vizinhas, alunos que estão com nível de desempenho bem parecidos. Então, o aluno que está no 4º ano, lá mesmo no Juazeiro, o 3º ano, o Juazeiro não, Peixe Gordo, o 3º ano só tem 10 alunos, o 4º ano tem 14, e a outra parece que tem 16, ou é 16 e 14, 4º e 5º, né? A gente poderia ter juntado 4º com o 3º, não podia? Podia. Juntado 4º e 3º, ter deixado os 14 do 5º ano separado. A gente fez a opção de juntar 4º com o 5º e ter deixado só os 10 alunos do 3º ano separado, porque os alunos que estão no 4º ano, ele tem nível de desempenho compatível com os alunos que estão no 5º ano. As competências que são trabalhadas no 4º ano, elas são muito similares, ou mesmo iguais às do 5º ano, só que no 5º ano a gente vai puxando cada vez mais desses alunos. Então, pedagogicamente, a gente está cercando todos os cuidados para que para o aluno não tenha prejuízo na aprendizagem. Claro que do professor é exigindo um pouco mais de esforço, que ele vai estar trabalhando na mesma sala com alunos que estão em níveis maiores e alunos que estão em níveis menores. Mas essa é a realidade de toda sala. Toda sala de aula, digamos, se eu pegar uma sala de aula do 4º ano, com 25 alunos ou 30 alunos, esses 30 alunos não são iguais. Nessa mesma sala eu vou ter alunos que estão mais adiantados, alunos que estão intermediários e alunos que estão mais fracos, inclusive talvez nem com nível de 4º ano, de estar naquela sala. E o professor ele não pode dar a mesma aula para todos os alunos. Em algum momento ele tem que entrar com atividades diferenciadas para grupos diferentes de alunos, para tentar fazer com que os alunos que estão mais baixos consigam avançar um pouco mais. Então, a rigor, toda sala de aula, por excelência, ela é multisseriada, porque os alunos não são iguais, como os nossos dedos da mão não são iguais. Então, assim, essa questão da dificuldade do professor estar trabalhando com aluno de 4º e 5º, ela também não é tão exacerbante, ao ponto de comprometer a qualidade de um ou de A. Eu fui procurado por 2 pais, por uma mãe e um pai lá da comunidade do Peixe Gordo. Achei louvável a preocupação deles, enquanto o pai está preocupado, meu filho vai estudar agora no turno seriado, não vai ter prejuízo. A gente acha louvável, é bom que haja essa preocupação. Tentei explicar para ela todo o procedimento do que é uma turma multisseriada, como funciona, como é que deve ser o trabalho do professor, que não haverá prejuízo para nem os alunos de 4º, nem o aluno de 5º, por o fato de estudar dessa forma, né? Me comprometi com ela e com aquele pai que me procurou, inclusive acompanhado pelo vice-prefeito João Arthur, né, que assistiu toda a minha conversa com os dois, né, explicando do porquê que a gente tinha feito e o que respaldava a nossa decisão, né, expliquei como é que iria funcionar e qual o suporte técnico de acompanhamento que a nossa equipe iria dar. Inclusive, já mandei toda a nossa equipe para lá, para essa escola, para fazer a avaliação. Nós estamos fazendo a avaliação de todos os alunos do 1º ao 5º ano, de todas as escolas de Tabuleiro do Norte, já agora, nessa primeira semana, para saber como é que os alunos estão chegando em cada série. Nessa turma mesmo, eu já pedi uma atenção especial para essa turma, para ver como é que está o nível dos alunos dessas turmas, e lá foi comprovado que, de fato, todos os alunos que estão lá, dos 26 a 28 alunos, apenas 4 ou 5 estão com nível um pouquinho mais avançado, ou seja, nem aqueles que estão na turma de 5º ano mesmo, estão com níveis iguais. Então, só vou ter nesse grupo, um grupo de alunos que realmente estão com níveis compatíveis, e o professor precisa conhecer esse diagnóstico e trabalhar com os alunos que estão nesse nível. A gente se compromete, assim, de estar acompanhando, até me comprometi com a mãe, com o pai, da gente estar observando de perto a evolução desses alunos, o trabalho da professora, de estar apoiando, né, e desenvolvendo técnicas e metodologias para que ela possa lidar com essa situação da melhor forma, tranquila. Agora, deixando bem claro, Cedo, que esse tipo de atitude vai todo no sentido de trabalhar dentro das normas de organização do sistema. Porque assim, não está sobrando professor, não tirou uma professora aqui de Juazeiro, ou do Peixe Gordo, por que não deixou a sala funcionando? Não é questão de estar sobrando, não. Está sobrando lá no Juazeiro, mas está faltando lá na Barra do Feijão, está faltando em outros lugares. Então, o nosso papel é organizar, nuclear as turmas, para que todas as turmas funcionem realmente com média de 25 alunos, né? O ideal seria que todos estivessem acima de 25 alunos, né? Fica claro também que a turma de ensino fundamental 1, ela pode ter até 35 alunos,
né? Então ela vai de 30, a partir do segundo ano, ela pode ir de 30 até 35 alunos, é uma turma normal. Né? É claro que se você perguntar ao professor, ele vai preferir trabalhar com uma turma de 30 alunos, porque 5 alunos a menos é 5 alunos para dar menos trabalho para ele. Mas que dentro dos padrões do Conselho Nacional da Educação, uma turma do 1º ao 5º ano, ela pode funcionar a partir do segundo ano de 30 a 35 alunos. Então a turma lá, juntando as duas, acho que dá 28 alunos. Né? Tirando os que faltam diariamente, que infelizmente a gente sabe que muitos alunos faltam, não sei o quê, nem todo dia essa professora vai estar com 28. Então, esses 28 alunos não caracterizam uma turma superlotada, que ela, além da capacidade dela como professora, além da capacidade dela para lidar com essa situação, não. É uma situação normal, né, que não tem nenhuma ilegalidade, não tem nada de incorreto, e que a professora com certeza tem condição de dar conta disso. A gente já conhece a professora que está lá, ela tem condição de fazer esse trabalho, e nossa equipe pedagógica vai estar muito atenta, acompanhando a situação. Eu pedi à mãe que tenha calma, se acalma. Ontem teve a reunião com os pais, ela colocou o mesmo sentimento de insatisfação, de pedido para separar essas turmas. A equipe pedagógica deve ter dado as mesmas explicações para a comunidade, para que a comunidade entendesse. Agora, a gente queria que a comunidade soubesse que a gente está fazendo isso para não ter que fechar a turma, entendeu? Que pior do que fazer isso é a gente fechar a turma do 5º ano, porque se a gente fechar a turma do 5º ano lá e trouxer os alunos para a escola de Juazeiro, significa dizer que no próximo ano não vai ter 6º ano lá no Peixe Gordo mais, entendeu? Então, a gente está fazendo um esforço para tentar manter os alunos lá mesmo, sabe? E acomodando de uma forma que também não venha causar prejuízo ao município, né? E a gente sabe que a situação financeira não é das mais fáceis. Então, não é a questão de sobrar professor, é a questão que a gente está realmente racionalizando os professores. Teve muito professor insatisfeito nessa lotação, que foi obrigado a sair daqui tabuleiro, foi não sei para onde, e não quiseram ir contra a vontade. Tem gente que ficou lotado na situação que não gostou, a série que... a vida inteira eu ensinei tal série, agora eu tive que ficar com tal série, mas infelizmente não está tendo mais aluno, e a gente tem que lotar onde tem. Cada professor tem que ser lotado. O promotor já pediu a lista dos 18 professores que as escolas me devolveram. Esse ano eu mandei que cada escola fizesse a lotação, e quem sobrasse, a escola me devolvesse por ofício. Chegaram ofício com 18 professores sendo devolvidos às escolas, né, para ser remanejado para outras escolas. E a gente procurou lotar todo mundo, né? E ele já me pediu a lista, eu acredito que ele vai acompanhar realmente se essas pessoas estão, de fato, trabalhando. O próprio SINCEP tem acompanhado de forma bem insistente, realmente, se realmente todo mundo está trabalhando, porque de fato é para isso. Se você faz um concurso para professor, você tem que ir para a sala de aula mesmo, né? O seu concurso é de professor, então tem que estar lotado numa sala de aula. Nisso eu concordo com o promotor, concordo com o SINCEP, e a gente trabalha nessa perspectiva, né? E aí a gente conta com a compreensão desse profissional, primeiramente, e conta com a compreensão de toda a escola e da comunidade escolar, né? Que infelizmente você é funcionário, ou felizmente você é funcionário, não é da escola A ou B, você é funcionário do município. Então você pode ser professor hoje nessa escola, porque tem carência nessa escola, mas a partir de amanhã, que não tem mais aluno nessa escola, você vai ter que ser remanejado para outra escola. E às vezes as pessoas não compreendem esse processo, fica com raiva do secretário, fica com raiva do prefeito, vai na casa do prefeito, vai para o prefeito desmancha o trabalho que a gente está fazendo, né? Então, assim, e o Marcon tem sido muito sensível a essa questão de ouvir as pessoas, mas ele entende que o que a gente está fazendo é o procedimento correto, porque senão, chega no final do mês, a gente não tem como pagar a folha com um monte de gente, um monte de contrato temporário aí. Tem que estar enxugando, diminuindo. Só para ter uma ideia aqui, vocês, a nossa folha de contrato temporário de novembro, João Viana esteve lá comigo, né? Nós chegamos a 90 professores na folha de contrato temporário. Entre atestado de 10 dias, atestado de 15 dias, licenças médicas, não sei o que, a carências efetivas, tudo somou 90 pessoas. Hoje nós estamos fechando a folha, acho que não está chegando a 25. Então é uma redução muito significativa, né? Com a diminuição das turmas e com a redistribuição desses funcionários, né? Então a gente está trabalhando nessa perspectiva e queria contar com a compreensão e o apoio aqui de vocês, da Câmara, que é fundamental ter o entendimento dos vereadores e o apoio aqui dessa casa, e o apoio e a compreensão de toda a sociedade do Tabuleiro do Norte, e pedir paciência a esses pais de lá, que a gente pode, se vocês acharem melhor de fato, fechar a turma lá do Peixe Gordo e trazer os meninos para o Juazeiro, a gente pode trazer. Agora o que a gente não vai fazer é dividir mais turma, que lá já tem um monte de turma pequenininha. Aí dividir mais turma e não dá, né? E aí eu disse para essa mãe que ela não se preocupe. O fato do filho estar numa escola multisseriada, a gente tem um exemplo clássico aqui nessa Câmara mesmo. O ano passado vocês fizeram a entrega do troféu às melhores professoras, e a melhor professora do município foi a dona Joana, lá dos Campos Novos, que ganhou aqui o troféu da melhor professora do município, que foi professora da turma multisseriada do 1º e 2º ano. Então, assim, esse mito de dizer que porque a turma multisseriada não vai ter qualidade, também não tem fundamento, não. É um pouco de mito, né? Obrigado. A casa que agradece, Alessio, né, a sua vinda, enriquece os debates, esclarece situações que muitas vezes
não é de conhecimento da população, e também os vereadores também não têm conhecimento, a gente não tem a obrigação de conhecer tudo, de saber de tudo, e dizer que a gente está sempre, as portas estarão sempre abertas aqui para a gente promover outros debates.